Nós temos Deus como Senhor. Então a nossa nação vai ser feliz. Quem quer que Deus permita que seja eleito, vamos ser felizes. Por quê? Porque nós temos o Senhor. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Vou falar de uma coisa muito simples, mas muito importante. Sobre o espírito e a carne. Romanos capítulo 8, versículo 1. A gente procurando, vamos esperar. Glória a Deus. Gerson, era ela. Eu conheço a voz dela de longe. Toda mãe conhece a voz do filho, né? De longe eu ouvi. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. No versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pode se assentar, meus amados. Vamos ver essa palavra. Vamos falar sobre o Espírito e a carne na nossa vida. O nosso objetivo é ser cheios do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, e quem já é batizado ser cheio do Espírito Santo. E Paulo escreve aos Romanos falando sobre isso. Falando sobre quem está em Cristo, nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há. Mas para aqueles que andam segundo o Espírito, não mais na carne. Vamos falar que a carne é o centro das nossas emoções. A carne é a nossa alma. A carne é o nosso querer, é a nossa vontade. Eu vou reduzir a carne ao nosso coração aqui. Aquilo que nós queremos. Aquilo que nós temos vontade. Porque o coração humano que nos é dado é um coração ruim, de pedra e enganoso. Em Ezequiel 36 fala que Deus vai nos dar um novo coração. Colocar em nós um novo coração. Vai tirar o coração de pedra e dar um coração novo. E vai colocar um espírito novo em nós. Porque se precisasse a gente ficaria com ele. Deus vai tirar e vai colocar outro. Agora o coração segundo o coração dele. Um coração que se submete ao Espírito. Então a carne, o que é carne, pastora? Define, é pecado? É o quê? Vamos lá, a primeira fase da carne é o afastamento do Senhor. É trocar o tempo de Deus por outras coisas mais legais. Que pode se achar. O que é mais legal? De repente, estar em família é mais legal. De repente, ver a política é mais legal. De repente, assistir um filme é mais legal, ir num restaurante. Quando você troca o tempo de Deus por outra coisa, você está alimentando a tua carne. A tua carne, a tua vontade, o desejo do seu coração. Você começa a alimentar. Então, você deixa de alimentar o Espírito. E quando você deixa de alimentar o Espírito, a tua carne cresce. E a palavra diz que a carne é fraca
começa a fraqueza espiritual. E se não cuidar, a morte. Porque a inclinação da carne é morte. Então, quando você tem duas escolhas, você pode alimentar a carne ou o espírito, você só pode alimentar um. Você não consegue alimentar os dois ao mesmo tempo. Quando você alimenta a carne, o espírito e a carne sobe. Eu estou falando só de tempo que você não dá para Deus. Tempo para a sua vida, para a sua família, para diversão, para qualquer coisa que você gosta. É pecado? Não, eu não falei de pecado ainda. Eu só falei do tempo que você alimenta a tua alma e os teus desejos. Então, ou você faz isso ou você alimenta o espírito. E o que é alimentar o espírito? Você agora está alimentando o espírito aqui, ouvindo uma palavra. Você está dando alimento para o teu espírito. Você dá alimento quando você vem à casa de Deus, quando você ouve a palavra, lê a palavra, quando você ora, quando você jejua, quando você se separa, se consagra para Deus. E isso você está alimentando o espírito. Então, a palavra falou o quê? Sobre a carne e o espírito. O espírito é vida e paz, e a carne é morte. E é inimigo de Deus aquele que se inclina para a carne. Olha só, é inimizade contra Deus, não agrada a Deus. Agora, o que é essa inimizade? Eu vou falar em Gálatas, não precisa abrir não, capítulo 5, fala disso. Fala que a carne, ela briga com o espírito, elas são opostas e estão em guerra. Você só pode alimentar uma delas. Então, dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, há uma guerra espiritual entre a nossa vontade, a nossa alma, o que nós queremos, e a vontade de Deus. Porque para fazer a vontade de Deus tem que sacrificar a carne. Para orar tem que sacrificar. Para fazer o que é certo, tem que sacrificar o desejo de fazer errado. Então tem que sacrificar. A carne, ela precisa ser sacrificada. É como a Bíblia fala uma palavra: não cumprir a concupiscência da carne, o desejo desenfreado da carne. Você deve cumprir a vontade de Deus. Mas isso é em nós, é aqui dentro que fica essa guerra. Ora eu consigo obedecer, ora eu não consigo obedecer. Mas Gálatas também fala sobre a carne. O que é essa carne? Primeiro tempo é sacrificar o seu tempo para Deus. Aí você começa a se afastar de Deus, porque o pecado não é quando você cai em pecado. Ele começa lá quando você deixou de orar, quando você deixou de vir à casa do Senhor. Isso vai esfriando devagarzinho a tua fé. E aí a sua carne cresce e ela fica fraca, você fica fraco. Para cair em tentação é questão só de ser tentado. É tentado, cai, porque não está forte para dizer não. E as obras da carne são, eu quero ler para vocês: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Quem pratica isso não herdará o reino dos céus. No final, a obra da carne é essa. A pessoa se afasta de Deus e ela começa a cair em tentação. Por quê? Porque a carne está alta e o espírito está aqui embaixo. Ela alimentou as vontades dela. Servir a Deus é um sacrifício diário. Dizer não a nós mesmos, a nossa vontade. Dizer não é falar para você: é tempo de orar e agora eu vou orar. Tem hora que eu não quero orar, tem hora que eu não quero, mas eu vou, é um sacrifício. E é necessário esse sacrifício. Porque como você vai ter o Espírito Santo se não estiver em Espírito? O Espírito Santo é para aquele que quer, para aquele que busca. Então é necessário esse sacrifício. Mas eu não tenho vontade. Eu entendo, no começo eu não se tem vontade. Eu vim para a igreja por um problema. Não foi porque eu tinha vontade, é porque eu tinha necessidade. Porque era isso ou nada, porque outras portas não tinham. Então eu não tive escolha. Foi bom no começo? Não. Eu vinha para o culto, não via a hora de acabar. Não via a hora de sair correndo. Mandava ficar de pé
minha perna doía, mandava levantar a mão assim, parecia que tinha 100 quilos. Parece que a reunião não acabava. Mas foi me apresentar uma solução, que falou que era sacrifício, que era por força, por violência, e que se eu persistisse, eu seria feliz. Eu acreditei. Então eu persisti. Com ou sem vontade eu tinha um compromisso. Com ou sem vontade eu estava lá. Porque quem quer dá um jeito, quem não quer inventa desculpa. Eu dava um jeito. Eu dava um jeito de estar lá. E conforme eu fui ouvindo e me esforçando, porque eu me violentei, eu não queria ir. A minha natureza não queria ir, fora a natureza do diabo que estava ali o tempo todo para aprender. Só que eu falei, não, a minha decisão está acima de sentimentos. O meu espírito começou a ser ativado e a minha carne começou a ser morta. Cada vez que eu falei, eu vou orar, eu vou entrar num propósito, eu creio nessa palavra, eu vou ler a Bíblia, e eu comecei a sacrificar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. E quando de repente, de tanto eu sacrificar e buscar, deixar o que é errado e fazer o que é certo, isso é sacrifício. É uma guerra aqui, ó. A guerra fica aqui, na mente. Então, o Espírito Santo foi ajudando a minha fraqueza, porque eu estava andando no Espírito. Então, a minha fraqueza na carne, ele começava a fortalecer o meu espírito e eu dizia não para a carne. Comecei a ficar forte com o Senhor. E quando a tentação vinha, eu tinha poder de dizer não quero, isso não é para mim. Não quero essa amizade, não vou fazer mais isso aqui eu não aceito mais na minha vida. E eu fui tirando, porque o Espírito foi me dando força para tirar as obras da carne. E se esquecer de orar um dia, enfraquece. Então essa briga ficou dentro de mim. E quando, enfim, eu busquei tanto, andava tanto no Espírito, que o Espírito Santo resolveu orar em mim. Tanto que eu chamei ele. Chamava ele em todo momento. E aí eu fui transformada. Entrou agora a obra do Espírito, que é o fruto do Espírito. A alegria, o amor, a paz, o domínio próprio. Quer se dominar, eu mando em mim, eu mando no meu sentimento. Sentimento não manda em mim, eu mando. Sou eu que determino o que eu vou fazer. E se eu sentir outra coisa, eu mando sair. Porque quem manda sou eu, no meu sentimento e nos meus pensamentos. Eu virei dona da minha vida, porque o Espírito Santo me deu domínio próprio. Então não tem desequilíbrio emocional para lá e para cá, não tem loucura, não tem. Porque agora quem manda sou eu. Parecia que o controle estava no meu coração. Hoje não. Hoje o controle está no meu espírito. E ele manda. Me tornei uma pessoa melhor, com fé, bondosa, generosa. Tudo de bom, porque o meu caráter foi transformado pelo Espírito. Pelo Espírito eu venci a carne. Mas não quer dizer que eu venci, que eu vou vencer todos os dias, que eu não preciso mais lutar. É uma luta diária. Porque todo dia a guerra vem para todo mundo. A única coisa é que eu faço a escolha certa. Eu não dou ouvido para a carne e afirmo a minha fé. Continuo andando no Espírito. E se você não tomar a decisão de abandonar as obras da carne ou sacrificar o seu tempo para buscar o Espírito Santo, ele não vem. Tem que sacrificar as obras da carne, o que é errado. Tudo que é errado tem que sair da sua vida. E depois tem gente que fala assim, pastor, eu já abandonei todos os pecados, não tem mais. Eu já vasculhei, já renunciei. Eu falei o tempo para Deus. Quanto tempo você está dando? Porque o tempo é importante. Quanto tempo você dedica para Ele? Só aqui na igreja, 2, 3 vezes na semana? Ainda nem vem todos os dias. Eu falo, não, você tem que empenhar. O que você quer, você tem que dar tempo. Porque tudo aquilo que você dá tempo e alimenta, isso cresce na sua vida. Para o Espírito Santo crescer, você precisa matar tudo aquilo que é obra da carne. E precisa dar tempo para Ele. Buscar Ele. Dar tempo todos os dias. Conversar com Ele. Ter intimidade com Ele. A intimidade vai ser tanto que Ele vai morar em você. Aí você vai andar segundo o Espírito e ser guiada pelo Espírito. Não mais guiado por sentimento, não mais guiado por pessoas ou situações. Você vai ter um guia chamado Espírito Santo. É Ele que vai mudar a sua história, a tua vida. E isso é necessário. Porque não adianta eu trazer um evangelho aqui para você dar glória a Deus de bênção e não ter uma transformação interna. A tua casa continuar um pedacinho do inferno. Você ser uma pessoa intragável. Ou a sua casa está de cabeça para baixo. Não ter coisas acertadas na sua
buscar a Deus então? É necessário alguém que te guie para que tudo dê certo. E não sou eu, é o Espírito Santo. É necessário que você se torne uma pessoa melhor, transformada, com paciência, com amor, com paz, com alegria dentro de você, com esperança. Mas quem faz isso é o Espírito Santo. Porque se eu não fosse uma pessoa transformada, o meu lar jamais seria transformado. Alguém tem que começar. Eu comecei essa mudança em mim, depois do meu casamento, na minha família, na minha casa. Mas começou por mim. Não pense que você veio para mudar alguém aqui, se esse alguém não for você. Você responde por você. Então você precisa mudar a sua atitude. Se você fizer o que é certo, vai dar certo. Mas se você fizer errado, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então é necessário que você faça o que é reto, o que é certo diante do Senhor, abandonando tudo aquilo que não agrada a Deus. Peraí, amizade com o mundo é inimizade com Deus, não quero mais. Então tudo isso aqui, bebedices, brigas, ciúme, não é de Deus. A partir de hoje eu não vou ter mais essas atitudes. Não vou mais beber. Não vou mais ficar brigando com tudo o tempo todo, querendo ter razão. Eu quero paz. Eu vou mudar a minha história. Eu não vou mais falar da vida alheia. Porque os maledicentes ou os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Então eu não quero mais isso na minha vida, eu estou tirando. Conforme você tira aquilo que é ruim, Deus acrescenta o que é bom. E é necessário tudo isso. Se ainda tiver alguma obra da carne, o Espírito Santo não vem. Mas pastor, eu luto por uma bênção. Deus vai te dar a bênção mediante a fé. Mas e a paz e a alegria? Adianta você ter algo na sua vida e não ter paz e alegria para desfrutar em família? A paz e a alegria não tem preço. O preço é o sacrifício. E eu te convido a matar dentro de você tudo aquilo que não é bom. Tudo aquilo que não agrada a Deus. É tirar, é decidir. Senhor, eu decido abandonar isso aqui hoje. Aí você fala, mas é lá fora, quando eu for tentar. O Espírito Santo diz também. A palavra também diz em Romanos 8, que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Então daqui em diante você não vai mais sozinho. Você vai ter a força dele para vencer. Foi assim que eu venci cada obra da carne, cada pecado. Até que eu abandonei tudo e busquei o Senhor acima de tudo. Quando eu abandonei meu último pecado, eu fui batizado com o Espírito Santo. Na mesma reunião, na mesma hora. Porque o Espírito Santo só precisava disso. Então lança fora de você. E quem arranca de você e atira para longe é você. Se seu olho te fazer pecar, arranca e joga fora. Quem arranca é você e joga fora da sua vida. Uma decisão. Que a sua vida vai ser transformada. A minha vida foi transformada. Com 22 anos eu não tinha perspectiva de ser feliz. Minha vida para mim estava acabada. Um bebê nos braços e casado. Mas aí eu conheci Jesus aos 23. Aos 23 anos. E aos 23 anos eu fui batizada no Espírito Santo. Simples assim. Batizada. Porque eu demorei não. Eu corri. Para ter o Espírito Santo, eu corri para me libertar. Eu corri para fazer tirar tudo. Porque quem sofria era eu, era a minha casa que sofria. Então assim, o que você quer? O que você quer? O que você está fazendo para ter o que você quer? Você espera que Deus faça ou alguém faça? Quem faz é você. Você faz a diferença. Dependeu de mim. Não dependeu do meu marido, não dependeu do meu irmão, que me levou para a igreja, não dependeu da minha mãe, não dependeu de ninguém, dependeu de mim. A partir do momento que eu aprendi a dizer não, para todo mundo, para situações e para mim mesmo, não faço mais isso. Não quero, não achei. A partir de hoje, o não do Espírito Santo na minha vida. E a partir do momento que você dizer não, não vou cair em pecado, não para essa pessoa, não para isso. Os 10 mandamentos é feito de não. Não matarás, não furtarás. É não. Aprenda a dizer essa palavra para você. Não vou cair em pecado, não vou fazer errado, não vou fazer a minha vontade. Porque o ser humano ele é egoísta, ele quer a vontade dele. E pronto, acabou, ele quer ter razão. Então é necessário uma mudança. Como assim, pelo amor de Deus? Quando você faz a vontade de Deus, Deus faz a sua vontade. Quando você passa por cima de você, não é por cima de mim, é de você mesmo. Em cima do seu coração duro, do seu coração orgulhoso,
o seu coração ruim. Por quê? Quem não sabe, meu pior pecado era o orgulho. Acho que é da maioria das pessoas. Orgulho! Eu aprendi a suportar, a aceitar, a deixar para lá, ter vida e paz. Ter vida e paz, simples assim. Eu quero te convidar a arrancar uma obra da carne. Pastor, eu tenho mais que uma. Tá bom, começa com uma. Começa com uma. Não, pastor, eu não tenho mais isso na minha vida. Então faça um voto com Deus e dá tempo para Deus todos os dias. Começar a mudar, para que Ele mude a sua vida. Tornai-vos a Deus e Ele tornará a vós outros. Conforme você vir para Ele, Ele vai para você. É dessa forma. Então lança, faz um teste. Testa. Se o que eu estou falando aqui é verdade. Para você ver a sua vida funcionar. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Vamos tirar aquilo que é necessário.